o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra Espírito, ela aparece nas Sagradas Escrituras já na primeira página da Bíblia com o livro do Gênesis, apresentando Deus como Espírito. Aliás, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, a palavra que os hebreus utilizavam para denominar o termo em português Espírito era a palavra ruá. Ruá significa três coisas: vento, significa sopro e significa vida. Daqui nós já compreendemos o alcance importantíssimo de uma solenidade como o Pentecostes. Já podemos dizer que, do ponto de vista da palavra, é uma festa da vida, uma festa em que a vida deve ser enfatizada em primeiro lugar. E é por isso que, ao longo dos anos, e sobretudo depois que Deus se revela para seu povo, até chegar à plenitude dos tempos com a encarnação de Jesus, Jesus envia o Espírito de Deus, o Espírito Santo aos apóstolos. Aliás, está registrado no capítulo 20 do Evangelho de São João. Jesus sopra o Espírito sobre os apóstolos e estes sentem a paz, a alegria e a presença do Cristo ressuscitado continuada através do Espírito Santo. Mas ocorre que, ao contrário do livro do Gênesis, que foi escrito em hebraico, os evangelhos, todos eles foram escritos em grego. E a palavra grega que traduz o termo Espírito em português é a palavra pneuma. Pneuma em grego não é só sopro, como o ruá, e não é também só vento e leveza, mas é também vida encarnada em alguém. E daí vem a ideia de que uma pessoa sem espírito é uma pessoa morta. Na cultura grega, não ter espírito, não ter alma, não ter ânima, significa não viver. Então, nesse sentido, o termo pneuma é um termo importantíssimo para compreender o sentido e o significado do Espírito, porque esse pneuma que Jesus envia para os seus discípulos, que sopra sobre eles, é a vida de Deus que continua na história. E é por isso que o Espírito Santo será o responsável pelo avanço da igreja, pela expansão da fé, como obra não mais de uma pessoa humana, quer dizer, dos discípulos, mas como obra do próprio Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito e o Espírito de Deus impulsiona aqueles que o seguem, os discípulos e apóstolos, para ampliar o anúncio da Boa Nova, o anúncio do Evangelho, o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui nós temos dois significados importantíssimos da palavra Espírito. Uma que é traduzida como ruá, vida, sopro, e outra traduzida como pneuma no Novo Testamento, e aí é uma vida que está dentro da vida humana, e esse Espírito que Jesus transfere, digamos assim, para os apóstolos, é quem vai dar assistência à igreja, é quem vai inspirar a igreja, é quem vai conduzir a igreja ao longo dos anos na história. Um segundo aspecto da festa do Espírito Santo, do Pentecostes, que nós devemos relembrar, é que a festa do Pentecostes está profundamente associada aos dons, à materialização do Espírito. E o que são os 7 dons, senão uma materialização do poder da vida que é divina, do poder da vida que Deus comunica. Veja, o primeiro dom, o conselho. O dom do conselho é um dom profundamente relacional, porque quem aconselha, aconselha alguém, mas só aconselha aquilo que tem convicção, aquilo que sabe. Então, o dom do conselho é uma materialização da inspiração divina, da sabedoria divina.
por falar em sabedoria, um outro dom, o segundo dom, é o da sabedoria. Sabedoria tem origem numa palavra latina que significa sapere, que é parente, semelhante da palavra sabor. Então, sabedoria não é só ter conhecimento, não é só ter informação. Sabedoria é ter o sabor das coisas. No sentido bíblico, sabedoria é saber viver bem. Então, o Espírito nos dá o dom da sabedoria. E essa sabedoria se expande na vida humana e se desdobra em outros dois dons que são profundamente importantes. O dom da ciência, que é um dom profundamente, digamos assim, técnico, quer dizer, ter ciência significa estar consciente de, mas ter ciência também significa produzir conhecimento. Então, todos os conhecimentos que nós temos na história da humanidade são fruto desse dom grandioso do Espírito, que é o dom da ciência. Mas o dom da ciência está relacionado com o dom do entendimento. O entendimento não é só um conhecimento prévio, é ter a capacidade de articular e compreender as coisas no seu todo. Quer dizer, entende bem aquela pessoa que consegue enxergar bem as várias possibilidades que a vida apresenta. Veja, que dom importante esse do entendimento, porque se uma pessoa não entende bem a sua vida, ela não viverá bem a vida que o Espírito de Deus lhe deu, quer dizer, a vida que o próprio Deus comunicou. E um outro dom muito importante entre os dons do Espírito Santo é o temor. O temor de Deus é um dom muito ligado ao respeito, à reverência, à prostração diante daquele que é muito grande, Deus. Não tem a ver com medo. Às vezes a gente confunde temor a Deus com medo de Deus. Esse temor a Deus enquanto dom é respeito e reverência àquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que nos fez e nos modelou a partir do seu desejo, das suas mãos, da sua grande potência de vida. Um outro dom muito especial que todos nós devemos fazer memória é o da fortaleza. A fortaleza tem a ver com a capacidade humana de superar as adversidades. Mas essa capacidade humana, do ponto de vista espiritual, não é só algo que você desenvolve com suas próprias forças. É um dom. E se é um dom, vem de Deus de maneira gratuita. Então, neste sentido, é uma capacidade humana dada por Deus de superar as adversidades e de fazer com que todos os problemas que a vida nos apresenta possam ser iluminados por esse dom e convertidos em possibilidade de melhora. E aqui nós temos algo muito importante do ponto de vista espiritual. Esse dom da fortaleza nos permite sempre avançar naquilo que hoje os grandes estudiosos do mundo do negócio ou mesmo do mundo da psicologia chamam de resiliência. A fortaleza torna um homem e uma mulher resiliente, quer dizer, capaz de enfrentar dificuldades, de superar e de fazer das dificuldades uma espécie de degrau para avançar cada vez mais na vida. E por último, mas não menos importante, é fundamental fazer referência ao dom da piedade. É um dom do Espírito Santo que pouco tem se escutado falar nos tempos de hoje. Aliás, muitas palavras do nosso tempo têm perdido quase que sua importância. Por exemplo, a palavra virtude, a palavra castidade, a palavra doação total, caridade no sentido mais pleno, tem perdido quase a sua vez no vocabulário do nosso dia a dia. E a piedade é um dom porque faz referência a duas coisas. A pietas, quer dizer, a capacidade humana de ser pobre, humilde, mas a piedade no sentido de que eu consigo agir de modo misericordioso, piedoso. E aqui esse piedoso não pode ser interpretado como alguém muito rezador, vive na igreja, mas alguém que tem uma pietas dentro de si, quer dizer, alguma coisa ligada à humildade, à simplicidade, à
misericórdia. E aliás, o Espírito Santo, com os seus 7 dons, é uma expressão grandiosa da misericórdia de Deus. Na sequência de Pentecostes, que cantamos sempre antes do Evangelho, nas missas de Pentecostes, apresenta Espírito de Deus com aquele que envia do céu os 7 dons para consolar os corações. E tem uma expressão muito bonita nessa sequência que diz assim, aliás, clama assim: vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Pai dos pobres, quem é pobre é piedoso, quem é piedoso é misericordioso, e quem pratica a misericórdia vive no Espírito de Deus, vive sobre a gerência do Espírito Santo.